Em nome do Senhor Jesus, este momento, momento ímpar, momento único, que a gente vai poder estar na presença de Deus, para poder aprender mais da sua palavra, ouvir mais da sua palavra. Queridos, nós vivemos em tempos em que as pessoas, elas passaram anos e anos em busca da felicidade, atrás da verdadeira felicidade. Pessoas escreveram livros sobre o que seria essa felicidade. Vários livros foram escritos. E a gente vê o mundo correndo atrás desta felicidade. E tentando preencher até com coisas vazias. Alguns procuraram a felicidade através da fama. Outros procuraram a felicidade nas riquezas. Outros procuraram a felicidade em uma paixão. Outros procuraram a felicidade em tantos lugares que não conseguiram encontrar. É uma das coisas que o homem tem se batido e tem tentado. Tem corrido atrás para todos os cantos. Durante séculos, durante décadas. Foi assim no passado e continua sendo ainda no presente. A busca da verdadeira felicidade. Eu pergunto a você se hoje você está com a tua Bíblia. Se você hoje já leu a tua Bíblia. Quem de vocês já leu a Bíblia hoje? Quem já leu? Já leu a Bíblia hoje? Já leu mesmo? Quem não leu a Bíblia hoje? Levanta a mão. A maioria aqui, pelo que eu vi, não leu a Bíblia hoje. Entendeu? E essa verdadeira felicidade, queridos, vem falando na Bíblia, na palavra de Deus. E eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo 1. Pega a tua Bíblia e abre a Bíblia no Salmo 1. É um salmo bem conhecido. Amém? Todos encontraram, então? Aquele que não encontrou, venha para perto do outro que está com a Bíblia. Aquele que não tem Bíblia ainda, se aproxime um pouquinho do outro. Você não leu a tua Bíblia hoje, você vai ter a oportunidade hoje de ler. Compartilhar com o outro. Senta aí do lado. E aí você vai ter a oportunidade hoje de estar junto, compartilhando a palavra de Deus. Amém? Vamos começar. Salmo 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles não são como a palha que o vento, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, neste momento, abra, Senhor, o entendimento, ilumine, Senhor, o entendimento dentro da Tua palavra, para aquilo que Tu quer para a Tua igreja, para aquilo que Tu quer para aqueles que estão aqui reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, o que Tu quer que nós façamos, Senhor, neste lugar, o que Tu quer, Senhor, que nós aplicamos na nossa vida. Nós pedimos que Tu abra o entendimento em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, desde já e para todo sempre. Amém. Amém. Então, a Bíblia começa no Salmo 1. Davi começa a falar o seguinte: bem-aventurado. Bem-aventurado, essa palavra significa feliz, mais que
feliz. Digam comigo, feliz, mais que Feliz. glória a Deus. Então ele começa a falar o quê? Em felicidade. Ele diz, bem-aventurado. Ele diz, feliz, mais que feliz. Aquele que não anda no conselho dos ímpios. O verso primeiro. Aquele que não anda no conselho dos ímpios. Preste atenção. Davi, ele vem falar em felicidade. E aqui a gente vai passar para você alguns pequenas tarefas que nos levarão à verdadeira felicidade. Pequenas tarefas que nos levarão à verdadeira felicidade. Verso 1: aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele fala sobre andar, parar e sentar. 3 atos que nós conhecemos muito bem: andou, parou, sentou. E ele começa: aquele que não anda no conselho dos ímpios. Preste atenção: dos maus, daqueles que praticam impiedade, aquele que não ouve o conselho de ímpios. Quem serão esses? Quem será esse que ouve o conselho dos ímpios? Você pode estar dizendo aí: eu não ouço. Tem amigos nossos aqui que podem estar dizendo: não ouço não conselho de pessoas más. Não, eu só ouço conselho de pessoas corretas, pessoas bem entendidas. Você pode dizer isso: não, eu não ouço. E a gente vai analisar um pouquinho se você não ouve mesmo. Será que você não ouve conselho de ímpios? Preste atenção. Será que você tem atentado a ouvir para outras coisas? Você tem vindo todo dia à igreja? Você tem ouvido a palavra de Deus? Olha que coisa linda. Mas quando você está na rua, e aí? Que tem muito adolescente, então é bom que faça isso. Quando você está na rua, que um amigo seu, sua mãe disse para você bem assim: não, meu filho, ó, é para você ir e voltar logo. Mas o amiguinho seu disse: que nada, cara, fica mais um tempo. Quem você ouviu? Tua mãe ou teu amigo? Amigo, né? Eliseu acabou de falar amigo. Talvez a gente ouve o amigo. Amigo entre aspas, né? Que o melhor amigo que nós temos é Cristo Jesus. A gente acaba ouvindo. Então você tem ouvido conselhos de ímpios? Quer que eu fale outra coisa também? Hoje nas redes sociais, hoje na mídia, se amanhã Neymar falar o seguinte: Neymar chega, jogador de futebol maravilhoso, e ele falar para você o seguinte, ele chegar na mídia e falar assim: ó, é bom que as pessoas não se casam. E eu falar que não é dessa maneira, que a palavra de Deus não diz isso, eles ouvirão mais a mim ou a Neymar? Mais Neymar. Neymar tem vida para falar sobre casamento? Não. Mas, por causa da posição social dele, as pessoas ouvirão mais a ele. Ele é jogador de futebol. Mas o que te define? Preste atenção. O que te define como pessoa é a posição social que você está? Teve um comercial maravilhoso que passou essa semana. Quem assistiu o comercial em que Fábio Júnior estava com um rapaz falando sobre a internet lenta? Olha que coisa maravilhosa. O que é que o cara fala para Fábio Júnior? Rapaz, a internet está lenta. Ele disse: eu estou aqui tentando. Ele disse: não, você pode tentar várias vezes. Você já tentou 6 vezes. Falando o quê? 7 vezes, né? Falando o quê? Do casamento de Fábio Júnior. Mas muitas pessoas acreditam que Fábio Júnior ele pode falar sobre amor, que ele entende sobre amor, sendo que ele não conseguiu amar uma pessoa e se manter com ela. Ele já está na 7ª pessoa. Mas por causa da posição social dela, as pessoas acham melhor ouvir Fábio Júnior do que o irmão João do seu lado, que tem um casamento maravilhoso e tem seus filhos ali, tem cuidado dos seus filhos e da sua família.
Mas é mais fácil ouvir esse Fábio Júnior, cara. Fábio Júnior é famoso. Então, as pessoas deste século, deste mundo, medem as outras pessoas pela sua posição social, pelo seu poder aquisitivo, que seria o quê? Medem as pessoas pelo dinheiro que ela tem no bolso, pela influência que ela tem, não pelo que elas são realmente. Então o que é que o salmista está falando aqui? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dessas pessoas, aquele que não ouve o conselho dessas pessoas. Quantas pessoas não ligam na Ana Maria Braga para ouvir o conselho de Ana Maria Braga, porque Ana Maria Braga entende um monte. E a Ana Maria Braga, se você souber, tantas pessoas que já passaram na vida dela, e qualquer conselho que ela der, vale, sendo que o conselho bom que ela pode dar é sobre culinária, que ela entende sobre culinária. Neymar entende futebol, ele pode até dar um conselho bom sobre futebol, mas aprenda uma coisa: conselhos sobre vida, só quem pode dar é o autor da vida, Deus. Ele falou tudo, Deus. Só quem é o autor da vida pode dar conselho sobre vida. Mas ele fala que feliz é esse que não ouve esses conselhos dessas pessoas que o quê? Essas pessoas que não temem a Deus. Ímpios são pessoas que não temem a Deus, pessoas que não conhecem a Deus. E o salmista está dizendo que o quê? Que a verdadeira felicidade está em não ouvir o conselho dessas, diga, em não ouvir o conselho dessas pessoas. Outra coisa, não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios, agora ele não para no conselho dos pecadores. Quem seria esse? Você sabe quem são esses? São aqueles que levam como exemplo, preste atenção, agora é exemplo. Antes ouvia. Primeiro passo é não ouvir o ímpio. Segundo passo. O segundo passo é o quê? Primeiro ele não ouviu. Agora ele não vai se deter no caminho de pecadores. Ele não vai querer o exemplo desses pecadores. Ele não vai parar ali e olhar essas pessoas como exemplo. E eu vou dar vários exemplos. Tem um ditado que a gente costuma falar. Quer ver? Ah, não tem nada a ver. Fulano de tal fez, eu também vou fazer. Você está se detendo no caminho dos pecadores. Você está pegando o exemplo. Você está olhando eles como exemplo. E como nós temos a facilidade de olhar o mal como exemplo, para que a gente possa praticar o mesmo mal. Nós olhamos o mal como exemplo. Primeiro nós ouvimos conselho de pessoas que não deveríamos ouvir. E depois nós pegamos o exemplo de pessoas que não poderíamos pegar exemplo. Quer ver uma coisa? Ele Batista, bem conhecido no ramo. Você nem sabe como foi que ele fez a riqueza dele. Mas todo mundo quer ser ele Batista. Ele é o exemplo. Ele é exemplo. Exemplo mais próximo. Coleguinha. O cara foi lá, desobedeceu a mãe. Ah, mas fulano desobedece, eu também posso desobedecer. Você quer levar o exemplo, o mau exemplo de fulano para dentro de casa. Ah, mãe, mas meus amigos todos vão para a festa, eu também quero ir para a festa. Você quer receber o mau exemplo dos outros, quer ser para você também. Porque a maioria faz, eu também tenho que fazer. Você está se detendo no caminho de pecadores. E a maioria também morre, você tem que morrer também. Seria assim? A maioria que entra nas drogas morre, também vou. A maioria que entra no álcool destrói as famílias e morre, eu também vou querer. Não. Eu já ouvi muito isso. Quer ver outra coisa que eu já ouvi muito? Que eu também deixa eu começar a citar. Meu pai tem 80 anos. Eu vi de um rapaz certa vez. Sempre fumou e bebeu e nunca teve nada. Comigo vai ser do mesmo jeito, eu não vou ter nada. Olha só, ele olhou o mau exemplo do outro e queria o mesmo exemplo para a vida. E muitos deles não sobreviveram até os 35.
Nós conhecemos muito bem dessa cidade. Cidade pequena, então a gente conhece muita gente. Já aconteceu isso. Fumou, bebeu, câncer, ou um acidente automobilístico. Mas nós queremos eles como exemplo. Nós nos detemos no caminho dessas pessoas. Então, o primeiro passo para a verdadeira felicidade seria não seguir o conselho dessas pessoas. O segundo passo é não seguir o exemplo dessas pessoas, de ímpios, de pecadores. E Davi continua dizendo, que também não se assenta na roda dos zombadores. Olha, preste atenção na tua Bíblia aí, ó. Não se assenta na roda dos zombadores. Participar das mesmas conversas. Primeiro passo seria não ouvir. Segundo passo, não seguir o exemplo. E agora, praticar as mesmas coisas que essas pessoas praticam. As pessoas que zombam de Deus. As pessoas que zombam do que é sagrado. Agora, atualmente, teve uma guerra aí entre Israel e a Palestina, mísseis para todo lado, e eu vi uma pessoa zombando na rede social. É esse aí que dizem que é o povo de Deus? E muitos que se diziam crentes, que se diziam evangélicos, metiam o pau também. Começava a falar mal, sendo que Deus disse que nós temos que orar por Israel e abençoar, mas não, nós queremos fazer do mesmo jeito, participando da mesma rodinha de zombadores, das pessoas que zombam do que é sagrado. Se amanhã cair um pastor, aí em relação a desvio de velas, toda a nação evangélica vai dar o quê? Metendo o pau junto, os outros escarnecendo. E eles não estão escarnecendo do pastor, não, eles vão escarnecer do dízimo, que é uma ordenança bíblica. Eles vão escarnecer das ofertas. Eles vão falar disso. E os beijos que ficam em você lá, junto, metendo pau também. Toma cuidado para participar dessas rodas de zombadores, que zomba daquilo, que zomba de quem é Deus e das coisas sagradas, das coisas que estão na Sagrada Escritura. Que é um exemplo maior do que aquela série Sagrado, que uma rede de televisão apresentava. Ali era uma maneira de zombar da gente como cristão. Eles traziam várias pessoas de várias denominações religiosas, e entre elas pessoas que eram genuinamente cristãos, e cada um ia dar sua versão de certos temas. E isso era perigoso. Por quê? Porque o tanto de seitas que existe, gente, o tanto de religiosos que existe, eles estavam, se você via o pastor indo ali, eu ficava com vergonha, porque eles estavam zombando do pastor. E o pastor ia lá, apresentava a Bíblia dele aqui, e aí os outros iam apresentar a tese, cada um de sua tese, em um dia da semana, e no final eles iam zombar disso aqui, da palavra de Deus, porque eles iam dizer que toda aquilo ali era verdade, que toda religião leva a Deus. E o pastor estava ali sendo usado como um boneco. Aí eu estou apresentando a palavra de Deus. Não está, meu irmão. Você está numa roda de zombadores, pessoas que estavam ali escarnecendo da palavra de Deus, colocaram você só como um boneco. Isso acontece no meio dos coleguinhas. Está ali um grupo de coleguinhas falando mal da igreja, falando mal, e você lá no meio. Eles zombando de Deus e você continua no meio. Muitas vezes até entre discussões vãs. Não cabe, tá ali. Sai fora assim. Então, não ouve conselho de ímpios. Não siga exemplo de ímpios. E também não participe dessas conversas. Seja feliz. Davi começa: feliz é quem evita todas essas coisas. E no verso 2 ele diz que, pelo contrário, verso 2: tem seu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha, pelo contrário, ele não segue essas pessoas, ele não ouve conselho de ímpio, ele não vai seguir exemplo de pecadores, ele não vai participar de conversas que venham zombar da palavra de Deus. Pelo contrário, ele vai ter alegria, ele vai ter prazer, ele vai ter satisfação na palavra de Deus, na lei do Senhor. Onde está a lei? Onde estão os profetas? Olha para cá, nas sagradas escrituras, na Bíblia sagrada. Diga: o meu prazer, a minha satisfação está na palavra de Deus. Amém. A satisfação tem que estar na palavra de Deus. E não é de todo jeito não. Ele só, a nossa alegria, Davi está dizendo, ó, a alegria a verdadeira alegria tem que estar na palavra de Deus. Ele tem que desviar do caminho desses, e aí ele ainda tem que ter prazer e alegria na palavra de Deus. E nessa palavra, nessa lei, ele tem que meditar de dia e de noite. O teu café da manhã, a primeira coisa do teu café da manhã tem que ser conversar com Deus. E uma conversa, como é uma conversa? É só você fala? Não, você fala e ele fala também, né? Você fala, agora depois você fala, ele também tem que falar, não é? Pois é. Olha para cá, quando for de manhã cedo, pai, hoje eu quero aprender mais contigo, eu quero falar contigo. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar a tua Bíblia e ler. Mas não é ler correndo não, é meditando. Teve um certo escritor que falou bem assim, que é melhor um versículo bem mastigado do que um capítulo engolido às pressas. Então a primeira refeição que você vai tomar é com a palavra de Deus. Você vai meditar nessa palavra. Você vai escolher um versículo. Quando você chega em casa, escolhe um versículo e ali começa a ler. E fale para Deus: Deus, fale comigo. Fale para Deus. E aí depois que você leu aquele versículo, você meditou, o que é que você vai fazer? O dia todo, vá pensando naquele versículo, vá pensando na palavra que Deus te deu. Ela vai te livrar de muitas coisas más. Meditar na palavra de Deus é isso. É você, onde você for, você está carregando ela. Você está ali, ó, pensando no que Deus quer que você faça. Em que ação Deus quer que você haja. E você sabe o que é que vai acontecer? Vai te livrar de muito conselho de ímpio. Quando o ímpio te aconselhar errado, você fala: não, eu não vou fazer isso, porque a palavra de Deus me diz que é desse jeito. Quando você olhar o exemplo de outra pessoa, você vai falar: não, eu não quero aquele exemplo na minha vida não, porque Deus diz que o exemplo tem que ser assim. E quando você olhar para aqueles que estão zombando, você vai se afastar deles. Você fala: não, essa roda não é para mim, esse lugar não é para mim estar, porque Deus não queria que eu estivesse aqui. Por que você sabe disso? Porque você meditou na palavra de Deus. Você pensou, você repensou em tudo aquilo que Deus te falou. E quando você chegar em casa, que você for dormir, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Vai voltar para ela de novo. Deus vai ser a primeira pessoa com quem você vai falar, e vai ser a última no teu dia. E isso garantirá para você verdadeira felicidade em 4 passos simples: não ouvir ímpios, não seguir exemplos de pecadores. Prestou atenção? E nem participar da roda de escarnecedor, participar dessas conversas. E o 4º passo: meditar nessa palavra de dia e de noite. Isso vai ser importante para você. Isso vai garantir para você verdadeira felicidade. E Deus faz uma comparação para aqueles que aceitarem esses 4 conselhos. Davi, na sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, faz a comparação para quem ouvir essas palavras. A comparação é: ele começa a dizer, ele será
como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. Tudo o que fizer, prosperará. Entendeu? Essa pessoa que não ouve o conselho dos ímpios, essa pessoa que não segue esse exemplo mau, o exemplo dos maus, dos pecadores, essa mesma pessoa que não participa dessas conversas, essa pessoa que medita na palavra de Deus, é comparada com uma árvore plantada a ribeiro de água. Lá em casa tem um pé de ninho, né? Aí a água da pia corre toda para ele. Preste atenção. A água da pia corre toda para ele. A gente sabe que aqui no Nordeste, né? O ninho ele cresce muito, não é verdade? E cresce rápido. Agora imagine ele do lado da água, como é que ele não cresce? Ele tem dado trabalho para mim, porque toda hora as galhas na perna do poste, eu estou cortando e tudo. E aí dos vizinhos cresce igual, mas é porque a água está bem no pé. Você sabe o que é que acontece com a pessoa que segue a palavra de Deus?